mega. Corre pro Kinoplex, você não vai perder, né? Acesse o site Kinoplex e saiba mais. Bom, 8 horas e 48 minutos, nós voltamos com o Folha no Ar, ao vivo, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Vamos direto aqui às perguntas do grupo e acho que esse quadro agora, meu caro Raul, reitor da UENF, vai ser todo em homenagem a você, mas só que não. Está todo mundo cobrando de você, Raul, e eu conversei particularmente com você e te falei sobre essa situação, até falei aqui no rádio. Raul, você está bem parecido com o Suledil na época de Rosinha, sentava no cofre, não deixava ninguém mexer o dinheiro, lembra disso? Que tinha essa brincadeira? Que Suledil sentou no cofre, não deixa, coitado de Suledil, nosso querido professor Suledil, que é infalível em nossos aniversários. Eu sou vizinho da família dele ali, né? Mas é uma figura extraordinária também. Vamos aqui ao Hanan Monjan. Ele é advogado, é presidente da Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos. A associação É associação mesmo, né? Perdão, tá? Eu confundo com o sindicato, Hanani. Edmundo, bom dia. Com base no seu artigo na Folha, o que esperar do Congresso que inicia a legislatura em 2023? Há renovação nas lideranças de esquerda no Brasil pós-Lula? Primeiro, um abraço para o Hanani, né? Muito ativo no nosso grupo aí do programa. E traz reflexões importantes. Ele deve estar se referindo ao artigo que eu escrevi sobre a esquerda a direita necessária, né? Que é justamente o que a gente falou também agora há pouco tempo aqui no começo do programa sobre a presença da direita democrática, né? Que é muito salutar, muito importante. Quem dera a gente tivesse um partido conservador no Brasil realmente responsável, realmente estruturado e com pensamento e com inteligência, né? A gente não tem. Os países aí, a maioria dos países democráticos, com democracias mais longevas, tem um partido conservador como parte da política de forma muito efetiva. A Inglaterra, Estados Unidos, todos esses têm um partido conservador. Nada contra o conservadorismo, tudo contra a extrema-direita. A extrema-direita não pode ser aceita. Como diz o Karl Popper, não podemos tolerar os intolerantes. Então, a intolerância que é o problema, a extrema-direita que é o problema. Você falar contra a vacina que é o problema. Você falar contra a educação pública, contra a cultura, contra tudo isso que é o problema. Não é você ser conservador. O conservador tem razão de ser. São pessoas que olham a sociedade de um outro prisma. São pessoas que olham a sociedade de uma forma a entender que as mudanças devem ser gradativas, devem ser reformistas, não revolucionárias. E é até bom que tenha isso, né? Pra não... A extrema-esquerda também quer a revolução, o rompimento de padrões de forma radical, que isso também é prejudicial. A gente sabe, a gente que gosta de história, sabe o que aconteceu no mundo
quando isso aconteceu. Então, o equilíbrio é a busca. A busca do equilíbrio talvez a gente nunca consiga, mas é a busca. Mas é a busca. Então, acho que o Hanani está falando aí justamente sobre isso. Eu acredito fortemente que é preciso construir uma direita democrática no país. A morte do PSDB, que morreu, a morte do PSDB é muito grave, porque seria o Aécio ali fez em 2014 uma besteira de contestar a eleição, que dá base para muita coisa do bolsonarismo, mas tirando o Aécio Neves, a PSDB tinha uma construção histórica no Fernando Henrique, todo mundo, o Plano Real, né? A estabilidade financeira devemos a ele, enfim, muitas coisas devemos ao PSDB. E é muito triste que essa direita democrática tenha se esvaído e dando espaço aí para o bolsonarismo, que é antidemocrático, e não há discussão quanto a isso. Falar, mas você é contra Bolsonaro, não é questão disso, é questão contra os atos que ele empreende, contra o bolsonarismo mais radical que ele sempre alimentou e continua alimentando. Então, a direita necessária é essa, a direita democrática. E eu acho que o conservadorismo no Congresso desse ano, próximo, está existente. Não sei, vamos ver se vai ser um conservadorismo de verdade ou vai ser um reacionarismo. Mas se for um conservadorismo, talvez coloque o governo do PT em terrenos mais equilibrados. E isso é muito bom para a nossa democracia, tomara que isso aconteça. Porque se o PT começar a fazer um governo essencialmente petista, não vai ser bom para o país. O governo tem que ser um governo de transição, um governo que caminhe para o centro. Então, para isso acontecer, um Congresso eleito com a característica que foi eleito, volto a dizer, é preciso ver se descamba para um reacionarismo ou mantém um conservadorismo produtivo, vai ser bom. Então, assim, o equilíbrio, como a Silvinha falou, é o que a gente busca. E se o PT conseguir um governo que vá ao centro, que faça um governo de transição democrática, que é a missão que o Lula percebeu isso. A primeira pessoa que ele cumprimentou no discurso depois da eleição foi Simone Tebet, companheira Tebet. Então, assim, porque ele percebeu, o Lula como um político muito inteligente, percebeu a missão dele, percebeu que não foi ele que ganhou, como a gente também falou há pouco tempo. Percebeu que quem ganhou foi essa frente ampla que se formou em torno. E muito da inteligência brasileira está com ele. É preciso Lula... que esses nomes, que essas pessoas, que essas lideranças se unam em busca desse equilíbrio. Exatamente. Realmente. E como a Hanania falou aí no final, se a esquerda tem liderança, acho que foi isso que ele trouxe aí como comentário, Lula, eu acho que o PT também, depois que o Lula terminar a sua trajetória, que eu acho que é o último mandato dele... Será um novo PT. Será um PT, eu acho que muito mais... equilibrado. Equilibrado e talvez muito com menor capacidade de voto. Posso te afirmar também já... te interrompendo e acrescentando a minha opinião. Se não é o Lula, o PT também não... Não. Vamos lá, tem mais... Nosso tempo vai acabando. Eu quero falar sobre o Solar do Colégio. Tem aqui a Silvana Venâncio. Pergunta, como a senhora, Silvia, e o senhor, Edmundo, projetam a literatura no próximo governo do presidente Lula? Olha, os antigos governos do PT, nós tivemos um Ministério da Cultura atuante e muito bom não só para todos os fazedores de cultura, na verdade, né? Não só os da cultura popular, mas todos os fazedores de cultura. Então, eu acredito que haja uma retomada para que isso aconteça, né? Na área da educação, da ciência, da construção e da manutenção do nosso patrimônio cultural como um todo, do patrimônio imaterial, do patrimônio material e do patrimônio natural. É essa a educação que a gente busca, né, Edmundo, no nosso trabalho e nessa construção. Acredito que tem esperança que retome esse processo de valorização do nosso patrimônio cultural. Eu sinceramente acredito que vai melhorar, porque a gente está vivendo um período tenebroso de destruição de muitos institutos. O próprio IFAM foi sucateado. O nosso ministério, nossa Secretaria de Cultura, né, federal, que a gente nem tem ministério,
quem controla lá é o Mário Frias, que eu acho que se eu for tecer comentários sobre ele aqui, eu vou acabar sendo preso. Sem comentários. Então, assim... E o pior é que quando o Ministério age com um pouco, ou melhor, desqualificando toda essa questão de ciência e cultura de modo geral, né? Os estados também sofrem. Sim. O nosso NEPAC sofreu muito, né? Perdeu muito o poder de ação. E é preciso lembrar aqui com muita clareza. Antes do nosso amigo Mário Frias, de novo é melhor nem falar sobre ele, o secretário Roberto Alvim, não sei se vocês se lembram, também. não sei se vocês se lembram, mas fez um pronunciamento, discurso literal do Joseph Goebbels, da propaganda Também sem nazista. Não só em áudio, mas em vídeo também. Com estética nazista, frase nazista, oratória nazista. Então não é porque você acha ele nazista? Não, ele é nazista. Porque o discurso só dele... faltou queimar os livros em praça pública, né? Então, assim, é um desastre completo. Então, melhor que isso vai ser, sem dúvida alguma. Com certeza. Porque está um desastre. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser melhor. Porque chegamos no fundo do poço, eu acho que até o alçapão a gente já abriu. O pior é quando alguém chega no fundo do poço, tira a tampinha, né? Aquela rolinha que segura ali, aí fica ruim. Hoje eu não vou conseguir fazer mais pergunta do grupo, peço até desculpas aí. Tem lá o João Siqueira, que eu acho que você conhece, Edmundo. Tem. Mas eu quero falar sobre a opinião de vocês, o que vocês pensam, o que pode ser feito, porque para quem está. Desculpa. Perdão, a Siri, tem que desligar ela aqui, que ela amanheceu querendo trabalhar. Perdão. O que vocês pensam sobre o caso, já virou caso, né? O caso Arquivo Público Municipal de Campos, Solar do Colégio, uma obra emblemática, uma obra sensacional, uma das primeiras de Campos, né? E que no ano passado conseguiu, está em estado um pouco melhor de conservação do que o Solar dos Aris, mas em estado de emergência lá para não acontecer nenhum incidente como tivemos aí no Museu Histórico do Rio de Janeiro e essa coisa toda. Em outros museus. Em também, outros museus pelo Bahia, em outros patrimônios de Minas Gerais, propriamente, né? Dita aí a berço dessa cultura também. Porque para quem não está acompanhando, o Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, conseguiu, no 12º deles, liberar 20 milhões de reais para a recuperação do solar. Mas, por ser uma entidade estadual, essa verba só poderia ser depositada numa conta de uma outra instituição estadual e não a prefeitura, né? Para poder administrar esse dinheiro e executar essa obra. O dinheiro foi depositado na conta da UENF, que já tem uma relação muito próxima lá, de parceria com o Solar, e a partir do depósito desse dinheiro, já em caixa, já em conta, a verba não foi movimentada até hoje. O Raul, que é o reitor da UENF, já explicou, falou que por trâmites burocráticos que podem lhe prejudicar legalmente no futuro, né, o seu CPF, ele não consegue liberar a verba, porque teria que refazer a licitação de um projeto, né, da Sabra, acho que é a empresa Sabra, que já fez ali o projeto anteriormente, e só esse projeto acho que custa 500 mil, né, uma coisa assim. Isso teria que ser pago pela prefeitura. O prefeito falou que não é nada a ver com a prefeitura, o dinheiro está lá, enfim, tá assim, um empurra para lá, outro empurra para cá. O Raul disse que a culpa não é dele. Eu falei, mas você pode ter certeza que na rua todo mundo fala que a culpa é sua. Isso eu estou te falando claramente, como eu disse internamente para ele. Eu falei, mas eu não penso. Eu falei, não é você, nem sou eu, posso até tentar entender, mas nesse exercício todo eu não consigo ver o que está acontecendo para poder faz um documento, chama o Ministério Público, chama sei lá quem, mas resolve o problema. O que vocês pensam sobre esse caso? Eu começo com a Silvia, porque é muito importante a opinião de vocês, o pensamento de vocês, talvez com um recado direto para o Raul. Sem dúvida alguma, Edmundo está melhor envolvido nesses últimos acontecimentos do arquivo do que eu.
Mas, sem dúvida, o arquivo é fundamental para nós pesquisadores da história local e regional. O arquivo é necessário, é um dos poucos existentes no Estado. Nós temos alguns pequenos arquivos, mas muito tímidos, né? Espalhadinhos, e o Estado são muitos municípios e que não tem estrutura nenhuma como a que nós temos. Isso já era previsto, toda essa dificuldade que a gente tem passado com o arquivo já era previsto desde lá do início, no século passado, no final do século passado, quando nos reuníamos para pensar o arquivo. Gostaríamos que o arquivo estivesse mais central. A localização desse arquivo na área mais longínqua dificulta um pouco a visibilidade da população e a pressão na manutenção desse patrimônio. Contudo, ele é fundamental, né? A gente nunca foi contra a instituição do arquivo público em Campos. Pelo contrário, a gente queria ele mais perto, para facilitar justamente não só a ocupação dos pesquisadores, mas a ação do poder público, né? Mas eu passo para Edmundo, que está mais por dentro desse processo final aí, né, atual, vamos dizer assim, junto ao arquivo. Desculpa ao Raul se eu for aqui muito incisivo, mas não é uma crítica pessoal ao Raul, é uma crítica institucional à própria UENF. A UENF é a instituição escolhida para restaurar o arquivo e deve ser a instituição escolhida para restaurar o arquivo. Toda a história que a UENF tem com o arquivo público, toda a história que a UENF tem com o solar do colégio. Então, assim, muito da inteligência que foi construída, a gente fala de inteligência não é porque do documental, da parte técnica que foi construída no arquivo e no solar do colégio, está na UENF, está em toda a estrutura da UENF. Então, não há outra instituição que deveria tocar esse restauro do que na UENF. E não há também desculpa lógica possível para que o dinheiro 20 milhões esteja parado até hoje, em 10 meses. Não há desculpa lógica possível. Desculpa, Raul, mas não há. Isso não tem justificativa lógica, plausível, para que o dinheiro esteja lá até agora. Então, isso mas é por causa de burocracia. Isso é para ser resolvida. A burocracia é para ser resolvida pela instituição. Se você aceitou ser responsável por uma obra, você tem que cumprir os trâmites para que ela aconteça. Mesma coisa de você pegar um empréstimo na sua casa para reformar a sua casa, levar 10 meses com o dinheiro em conta, sua esposa, cadê o dinheiro? Cadê a obra? Não, eu estou esperando aí uma coisa melhor. Então não existe, não existe justificativa para isso. Desculpa, Raul, mas não há justificativa para essa espera toda. E outra coisa, o período de chuva que já começou, talvez não deteriore o prédio tanto, porque tem muito vazamento lá, mas talvez o prédio resista. Mas o que não pode não resistir é o acervo que está lá. O arquivo, o solar do colégio, a importância dele hoje é acervo. Um acervo riquíssimo, não só de Campos, é do Brasil. Então, se aquilo se deteriorar por causa de inércia... Muita umidade, Muita umidade. Não sei se quem já foi lá percebeu, já fui lá algumas vezes, aquilo ali é só madeira e papel. Então, se aquilo ali sai uma faísca, aquilo pega fogo em tudo. Então, a fiação daquilo ali está toda exposta. Rafaela Machado, a coordenadora, ela faz de tudo para manter aquilo na melhor forma possível. Mas existem limitações estruturais que seriam resolvidas com esse dinheiro. Então, assim, a urgência daquilo é visível a qualquer um que saiba um pouco sobre o assunto. Então, não há justificativa. Se você... mas o projeto da Sabra não poderia ser feito porque é uma empresa só. Ótimo. Concordo com o Raul. Agora, licite o outro projeto. Inicie, porque hoje a nova lei de licitação prevê que você pode licitar o projeto e a obra ao mesmo tempo, desde que quem faça o projeto não seja quem realize a obra. Então, basta procurar, basta saber. Eu, pessoalmente, liguei para a Biblioteca Nacional, que fez um restauro agora recente, e perguntei a eles, o pessoal, como é que é? Não, a equipe técnica está aqui pronta para ajudar, se você quiser, faz contato, a gente sabe todos os caminhos e tal.
Eu, pessoa física, fiz isso. Simples o negócio, simples entre aspas. Mas é possível uma coisa assim. Basta você ter vontade de querer fazer, botar isso como prioridade. Começar a fazer. O gestor precisa colocar as prioridades. Se você levar 1 mês, 2 para poder a coisa começar, é plausível. Agora, 10 meses com 20 milhões parados não é plausível. Desculpe o Raul, mas não é. É preciso que alguma coisa tenha sido feita até agora. Não foi. Então, assim, a licitação da Sabra não serve, o projeto da Sabra não serve, é ótimo. Descarte, procure outro. Vá ao Tribunal de Contas do Estado, faça um comunicado, procure saber qual é o caminho, se existe um caminho possível ou não, e faça. E aqui vai outra crítica, me desculpe se eu estou muito crítico, mas eu preparei um documento cobrando ao ENF explicações. Chamei todas as instituições de cultura da cidade, Silvinha, inclusive, como ela é uma instituição de cultura. Silvinha, inclusive, ela aceitou de pronto. Nenhuma associação de cultura, com exceção da CDL, que não é instituição de cultura, mas o Edivar é muito ligado à cultura, aceitou assinar junto. Depois de um tempo, o Conselho de Cultura também agora aceitou e está assinando junto comigo, mas depois de um tempo, por toda a questão que o Conselho é, de fato, coletivo e tem que trabalhar de forma coletiva, aceitou. Mas o comunicado parou, as pessoas não se movem também para a coisa acontecer. É muito fácil também cobrar, o ENF só cobrar, mas precisa fazer alguma coisa. A prefeitura mas eu não entendi, eles alegam o quê? O quê? Claro que não, porque a cultura. Porque acontece? Eu fiz documentos pedindo informações, pedindo para saber qual é a dificuldade burocrática. Não é sugerindo que ele faça dispensa de licitação, nada disso, mas as pessoas, não sei, as instituições talvez ficaram com medo de participar enfim, não sei qual é a motivação, mas eu acho que a gente precisa. A prefeitura também poderia entrar com uma ação com a Procuradoria de obrigação de fazer, lá atrás. Há 2 meses atrás, quando atrasou 2 meses, já entra com a propositura fazendo. A prefeitura também peca nesse sentido. Então, eu acho que está todo mundo errando. Todo mundo errando e a gente está sob risco do nosso acervo se perder. Isso é muito grave. E se aquilo ali se perder, a gente vai precisar responsabilizar as pessoas que estão com inércia em relação a isso. Que ali não tem restauro. Ali não tem restauro. Porque uma vez perdido, se você perder o papel, não tem como você recuperar. A certidão de nascimento de Campos está lá. Exatamente. Então, e me desculpe, Rafaela vai querer me processar em relação a me matar. Mas eu concordo com o Silvio, o arquivo tinha que estar mais perto. Talvez os 20 milhões restaurando o nosso Palácio da Cultura ali, trazer o arquivo para cá, seria uma boa proposta. Mas o solar é emblemático, o solar do colégio. Agora eu imagino. E talvez o arquivo seja o uso que o solar precisa. Na verdade, naquele momento, procurou se resolver 2 problemas. Um de recuperação do solar e outro de colocação do arquivo, né? De alocação desses documentos. É simbólico. A prefeitura tem que criar condições das escolas irem lá, por exemplo, visitar o... Não há problema em relação, porque descentraliza também. Não vejo problema e é um uso para o solar do colégio. O que não pode é ficar esperando a chuva parar para poder... Olha, nossa hora avançou e aquilo que a gente fala. Tem vários comentários aqui na internet. Tinha caído o link, eu esqueci de voltar aqui. Eu estava vendo, eu já tinha voltado, mas não estava vendo. Tem vários comentários aqui, mas quem sou eu, simples, humilde mortal, para discordar da Silvia, esse patrimônio que nós temos? Ela está corretíssima. Se é ali, por exemplo, no Palácio da Cultura, maravilhoso. Agora, o que eu fico pensando é que se não fosse lá, o arquivo já tinha caído. O solar do colégio já teria caído. Exatamente. A gente tem esse problema, né? Tem esse problema. Exatamente. Você fica como o solar da Baronesa. Vai cair. Como o solar de Arizes. Como o solar de Arizes. Então é muito difícil essa questão. Aí complexa. É inacreditável, e aí sou eu que estou falando, Cláudio Nogueira, é inacreditável, ninguém acredita nessa história de que tem o dinheiro, mas o reitor da UENF não libera o dinheiro por trâmite burocrático. Como que você vai entender uma situação dessa? É inacreditável. A gente espera, assim, que o Raul, uma hora, se sensibilize e coloque as coisas, assim, de forma bem clara e deixa... Ou então devolve o dinheiro para que a Assembleia consiga enviar para outra instituição. Faz uma ideia essa também, Raul, mas pelo amor de Deus, sai de cima do cofre, como diz aqui
na lenda, né? Mais uma lenda aí, né? De que, parafraseando lá o povo, com relação a Suledil na prefeitura passada de Rosinha. Então, é preciso sim, porque se acontecer alguma coisa, o Edmundo hoje está se desculpando por ser mais ríspido, mas por outro lado, quem vai ter que se desculpar com a população vai ser o Raul, e seguramente eu tenho certeza que o Raul não vai querer fazer isso. Gente, eu quero agradecer a vocês, dizer da minha alegria, tem várias pessoas comentando aqui, o Gildo está falando que também o último livro dele publicado vai ser em dezembro agora, também no próprio IF, será lançado, ele vai estar lá no lançamento de vocês. Bom. Wesley Machado também, escritor, está aqui dizendo aqui. Tá junto comigo. Tá? A Wesley é sensacional. Também lançando os 2 livros lá, muito bacana. Ele vai estar prestigiando também, enfim. E está aqui escrito, meu filho, como diria lá na Rússia, escrevido, não é coisa, não é historinha de coisa não, é fato. Existem pessoas morando na minha casa da fazenda, que é de 1889. João. E eu já conversei com eles. Como eu falei, se responder, procura um médico. Não consigo vê-los. Seu João Siqueira, pai do nosso glorioso Edmundo. Se você trouxer ele aqui para contar histórias dessas daí, você vai fazer um programa sensacional. Silvio, obrigado, bom dia. Desejar sucesso para você, é o mesmo que jogar água na lagoa. É chover no molhado, mas eu desejo de todo o coração muita saúde, vida longa para você, minha amiga. Obrigada para vocês também, a todos que nos assistem. E eu que fico assim, grata de poder estar aqui com vocês, né? Meu bom dia para todos. Beto quer andar no bonde 14, só para ver a mulher de branco. Vai ver a mulher de branco. No bonde 14 acabou, Beto. A curva também acabou. Quer dizer, as pessoas acabam com as lendas da gente. A curva acabou. Melhoraram, deram uma melhorada. Foi no governo Rosinha, que aliás é aqui como prefeito. Vamos navegar nas lendas. Nas lendas. E seu João, leva a gente lá na fazenda, na hora que você estiver papeando com esse povo lá de... Silvinho já foi lá. A casa é linda. Mas você começou... Já tomei café com broa. Pensei que era com o pessoal de Opa, esse café com broa aí, eu converso até com o pessoal de 1.600, quando mais de 1889. Edmundo, obrigado aí, sucesso para você sempre também. O outro que despontou aí, né, nos seus artigos, né, no portal Folha 1 e no jornal Folha da Manhã, e que só nos honra com seu carinho e amizade. Obrigado, bom dia, sucesso para você. Obrigado, Cláudio, Beto, Silvinho, aqui por esse papo muito bom, e sempre que precisar, só chamar que eu tô por aqui. Desculpa aí qualquer desabafo, mas eu acho que a gente precisa colocar algumas coisas que eu acho que o tempo vai passando, a gente, como o Silvinho trata aí o livro da morte, se a gente deixar que morra nossos patrimônios, e como a gente falou, como o Silvinho falou, se morrer um papel a gente não recupera, o patrimônio também não, se cair um prédio a gente não, por mais que construa tudo igual, não adianta. Então, que a gente possa lutar, pelo menos, para que a gente consiga manter vivo. Muito obrigado, e sempre que precisar, só chamar. Tá certo. Silvio, eu sei, de preferência não chamar às 7 da manhã. Não sei se eu vim assim, mas eu pelo menos escrevo sempre à noite. Onde eu tô. Todo mundo, eu acho que todo escritor, eu acho que a maioria escreve à noite. A noite é mais silenciosa, né? Gente, 9h15, conversamos então com a Silvia Paz, ao vivo aqui no programa, e com o Edmundo Siqueira. A gente volta amanhã às 7 da manhã, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, e o apoio de Green Energia Solar.